pouquinho sobre... Nós não vamos falar sobre a luta e a prova. Nós vamos falar sobre como Daniel passou pela luta e pela prova. E é isso que a gente tem que aplicar na nossa vida. A dificuldade não é a prova. A prova ela vai vir para todos nós. Mas é como nós vamos passar por esta prova. Quais os requisitos para quem é um vencedor, para quem deseja passar. E é isso que nós vamos falar aqui um pouquinho nesta manhã, tá bom? Daniel capítulo 6, o versículo 1 em diante. Tá bom? Uma lidinha. Vamos lá. Tá aí? Diz assim o texto, ó. E apareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. E sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes desse conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel sobrepujou, se destacou a esses presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito do quê? De excelência, excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre tudo no reino. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não puderam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era o quê? Fiel. E não se achava nele nenhum vício e nenhuma culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, senão o acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses presidentes e príncipes foram junto ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dario, vive para sempre. Todo príncipe do reino, os prefeitos, os presidentes, os capitões, os governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edital, um edito real, a fazerem um mandamento firme, o qual qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Assim o rei Dario assinou o edito à proibição. Amém, irmãos? E todos nós vamos saber o que aconteceu, Já conhecemos a história e sabemos o que vai acontecer para frente. Queridos, é muito importante aqui quando nós lemos o texto da Bíblia, a gente possa se colocar no lugar de Daniel, a gente possa analisar como um todo aquela história, A gente possa ver como se nós estivéssemos assistindo alguma, Como se nós estivéssemos assistindo uma história e a gente começa a analisar os pós e os contras, E por isso, abaixa mais um pouquinho para mim, Wellington. E por isso, meu querido, nós estamos aqui olhando e enxergando a dificuldade, mais um pouquinho, pode abaixar mais um pouquinho. Aí. E nós estamos aqui vendo, aí agora abaixou demais. Mais um pouquinho, pode abaixar mais um pouquinho. Aí, ó. Aí. Agora sim, agora ficou bom. E aí, queridos, a gente começa a ver a história de Daniel como uma história assim que a gente fala assim, puxa, Daniel estava numa situação complicada, uma situação difícil. Então vamos dar uma relembrada. Daniel, ele estava em Judá, seguindo a Deus, servindo a Deus, cultuando a Deus, conhecendo a Deus, porque desde criança o judeu ele vai ensinando, ele vai doutrinando o seu filho a aprender sobre Deus. E às vezes nós podemos aprender também que às vezes embora a gente ache que a gente trazer o nosso filho para a casa do Senhor, que a gente falar sobre a história de Davi para eles, parece que é uma besteira. Eu ficar contando sobre Davi, eu ficar contando sobre Daniel, eu ficar falando sobre a Bíblia, eu dar alguns, uma Bíblia. Hoje tem Bíblias que tem Bíblia em quadrinhos. Ah, mas meu filho ele não gosta muito de ir na igreja, meu filho não... Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. A palavra do Senhor diz assim: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, porque quando ele crescer, ele não se desviará, mas ele vai permanecer, porque a palavra do Senhor é como semente, ela vai entrando no coração e ela vai germinar. Às vezes você acha seu filho, mas meu filho só vai na igreja para brincar. Quando eu estou falando para ele, ele não presta atenção. Ele presta atenção, mas ele presta mais atenção nas tuas atitudes do que naquilo que você
você está ensinando. Então quando você vai passando o seu temor a Deus, você vai passando que Deus é importante na sua vida. Quando seu filho vê você separando o dízimo, você separando a oferta, ele pergunta: para que isso, pai? Por que você está separando o teu dízimo? Porque eu vou levar na igreja, porque eu vou ofertar, porque eu vou levar lá na casa do Senhor, nós vamos na igreja hoje. Então, muitos filhos aprendem nas nossas atitudes, quando a gente vem para cá do Senhor, a maneira como a gente tenta, de alguma maneira, fazer a coisa correta, fazer as coisas certas. Os nossos filhos estão aprendendo, nossos filhos estão vendo Deus na nossa vida. E eu vejo que Daniel, ele foi muito plantado. Daniel foi plantado com muita, acho que os pais de Daniel, a mãe de Daniel, eles ensinaram a temer a Deus, a viver. E olha só que Daniel não tinha o privilégio que eu e você temos de ter a imagem de Jesus, de ter Jesus na cruz, de ter Jesus ressuscitado, Hoje a gente tem Jesus como exemplo para todos nós. Mas Daniel só tinha o Deus de Israel, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que livrou o povo, o Deus que estava ali com Moisés, o Deus que estava com Josué. Daniel só tinha esse ensinamento do Deus de Israel. E ele acreditou tanto no Deus de Daniel, que houve um momento na vida de Daniel que as coisas foram se desfazendo, porque o Império Babilônico, ele entrou e foi destruindo todas as nações. E por último ficou Judá, onde Daniel habitava. E muitas vezes, talvez Daniel acreditou tanto que Deus livrava, que Deus protegia, e agora toda a sua casa, a sua família, Daniel estava sendo levado como escravo. Daniel estava sendo levado para um outro reino. Já parou para pensar? Aos 16 anos de idade, Daniel era tirado do meio da sua família e levado para um outro lugar. Juntamente com Daniel, outros adolescentes também foram. Tanto que o rei Dario, ele falou assim: separe os melhores, O rei da Babilônia vai separando os melhores. E Daniel foi levado com 16 anos para lá. E nesse momento aqui, Daniel, sabe com quantos anos Daniel estava? 54 anos de idade. E ainda a gente vê que Daniel continuava acreditando no Senhor Todo-Poderoso. Que no meio de 120, Daniel se destacou no meio dos três, e no meio dos três Daniel se destacou, e ali o rei gostava de Daniel. E tanto que os homens queriam tanto tirar Daniel daquela função, que os homens começaram a procurar alguma coisa na vida de Daniel, e não foi encontrado nada na vida de Daniel. Sabe o que significa isso? Que Daniel se manteve fiel ao Senhor e se manteve íntegro nas suas atitudes, nas suas atividades. Tudo que ele fazia com a bênção de Deus. A Bíblia fala aqui no livro de Daniel que nós lemos que havia na vida de Daniel um espírito de excelência. Era o espírito do santo do Senhor que agitava, que agia na vida de Daniel. E eu quero dizer para você nesta manhã, meu querido, eu sei que eu tenho dificuldade, você tem dificuldade, a gente tem falha, mas nós como cristãos devemos estar sempre nos policiando, questionando, buscando dentro de nós como servir, como adorar, como ser bons cristãos, como podemos ser melhor dentro da nossa casa, no meio da nossa família, onde trabalhamos, porque muitas das vezes, irmãos, nós aqui dentro da igreja é fácil servir a Deus, é fácil honrar a Deus, mas fora daqui é complicado, porque tem muita gente tentando tirar você do foco, tem muita gente tentando tirar você da presença do Senhor, tem muita gente querendo de alguma maneira fazer com que a tua fé seja apagada. E a gente vê aqui que Daniel, ele estava vivendo um tempo longe da sua casa, longe da sua família, mas ele se mantinha fiel ao Senhor, adorando a Deus em todos os momentos. E sabe o que faz a diferença? O que fez a diferença na vida de Daniel? Primeira coisa, Daniel decidiu não se contaminar na Babilônia. Quando ele chega na Babilônia, ele fala assim, ele vai, a primeira coisa que ele coloca, ele fala assim: nós não queremos comer da comida do rei, porque a comida do rei nós sabemos que é uma comida que nós não comemos, é uma comida que o judeu não come. Muitas coisas que o rei come aqui nós não comemos, nós queremos apenas legumes. Nós não queremos se contaminar, porque ele sabia que aquelas comidas que vinham ali, que o rei servia, era tudo aquela comida que o pai e a mãe haviam ensinado que eles não deveriam comer. Tanto que os judeus, nos dias de hoje, algumas comidas eles não comem, como carne de porco, eles não comem. Então por que eles não comem? Porque havia uma lei, uma regra, que a carne de porco poderia contaminar, poderia trazer, era um animal contaminado. Então eles não queriam, que eles entendiam que aquela carne ia contaminar. Olha só, não era somente, queridos, eles entendiam que aquilo ali poderia desagradar ao Deus que eles serviam. Olha só, irmãos.
E por isso eles rejeitavam. E quantas vezes são colocadas diante de nós algumas coisas e você sabe que aquilo desagrada a Deus. Você sabe que aquilo vai tirar você da presença do Senhor. E tem crente que não está nem... Não, mas todo mundo está assim. Aqui da onde eu trabalho todo mundo faz assim. Aonde eu vivo aqui todo mundo é assim. Agora eu vou ser contrário, eu vou ser diferente. Não. Vou seguir todo mundo. Daniel poderia seguir todo mundo, mas como a tua mãe já disse para você, né? Quem está aqui, sua mãe já deve ter dito para você, mas você não é todo mundo, não é? Você não será como todo mundo. E por isso eu quero dizer que Daniel separou a sua vida para servir a Deus, mesmo em terra distante. Servir a Deus na igreja é fácil, mas servir a Deus fora da igreja é difícil, é complicado. Por isso, a gente vê aqui a primeira coisa, a primeira qualidade, a primeira atitude de Daniel. Ele decidiu não se contaminar com aquilo que estava sendo colocado. E é isso, irmãos. Para seguir a Deus, não dá, irmãos, para ficar vinculando, se misturando. Uma coisa é você ter amigos. Uma coisa é você conversar com as outras pessoas. Outra coisa é você ir numa festa, alguém convidou, você vai lá numa festa, você participa da festa, você está lá, você abraça a pessoa. Agora outra coisa é você fazer parte de tudo aquilo ali e saber que aquilo ali você está se contaminando, aquilo ali não é bom para você e você está ali fazendo parte de tudo aquilo ali e não acha, em nenhum momento você acha que aquilo ali está te afetando. Mas o verdadeiro cristão, ele sabe aquilo que agrada e aquilo que desagrada a Deus. Todos nós sabemos aquilo que agrada e aquilo que desagrada a Deus. Por isso aqui Daniel decidiu não se contaminar com aquela comida que estava servindo na Babilônia. E por isso, aos 54 anos de idade, quando aqueles homens procuraram alguma coisa na vida de Daniel, não acharam, porque Daniel estava se mantendo correto, mesmo longe da sua igreja, mesmo longe da sua casa, mesmo longe da sua família, vivendo na escravidão. Daniel continuava ainda com a sua fé genuína no Senhor. É isso, irmãos, que a gente tem que aprender, mesmo na luta, na prova. Daniel podia jogar tudo para o alto, falar assim, eu já estou aqui longe da minha casa, da minha família, faz um tempo que eu não vejo, faz um tempo que eu não adoro a Deus. Mas muitas das vezes, Daniel não precisava de um lugar para adorar a Deus. Daniel não precisava ser cristão dentro da igreja. Mas Daniel, ele sabia que aonde ele estivesse, ele era um cristão. Ele adorava a Deus, ele bendizia a Deus, ele buscava do Senhor. Segunda coisa que eu aprendo, Daniel tinha uma rotina espiritual. Isso a gente tem que desenvolver, irmãos. A gente tem rotina para tudo, Rotina de trabalho, rotina para se alimentar, rotina para fazer todas as nossas coisas, os nossos compromissos. Temos ali, tem gente que tem até agenda, anota na agenda, coloca no celular para não perder o tempo, mas tem gente que não tem rotina espiritual, não ora mais, não jejua mais, não tem aquela rotina divina na casa do Senhor. Tanto faz como tanto fez. Eu sei que agora está conturbado para a gente vir, mas tem gente que ora que podia vir na casa do Senhor, ele não tinha aquela rotina divina no domingo. Se der eu vou. Quando sobrar um espaço eu vou na casa do Senhor. Não, a gente tem que ter uma rotina espiritual na nossa vida, porque senão, irmãos, aquela fé vai se esfriando e a gente vai ficando cada vez mais gostando da Babilônia, porque a Babilônia significa o quê? O mundo, as coisas, os prazeres. E se você não tiver uma rotina espiritual, você vai se acostumar aonde você habita, e aquilo ali vai se transformar na tua vida algo normal, algo que não te afeta, algo que não te tira da presença do Senhor. E quando as coisas se tornam normais na nossa vida, irmãos, a gente vai aprender que aquilo ali, lá na frente, a gente vai ver que lá na frente, aquela semeadura ruim, nós vamos ter uma colheita também ruim. Amém? Glória a Deus. Então tem uma rotina. Daniel tinha uma rotina espiritual. A Bíblia fala que Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel, como eu disse aqui, ele estava agora com 70 anos, 54 anos, ele estava ali com a sua fé dedicada a Deus. Quinta coisa, irmãos, Daniel era um exemplo como cristão nas suas escolhas. Cuidado com as suas escolhas, o que nós vamos escolher. E umas coisas que eu vejo aqui, irmãos, que tem coisas aqui, olha,
Daniel, quando ele decidiu servir e seguir a Deus, Daniel deixou algumas coisas. E eu coloco aqui, tem coisas que a gente tem que deixar na nossa vida. Deixe as coisas velhas que te afetam, que tiram na presença do Senhor. Tem gente que fica remoendo coisas antigas, tem gente que fica vivendo coisas antigas. Tem gente que não consegue tirar aqueles hábitos antigos. Daniel deixou hábitos antigos há muito tempo. Daniel se mantinha em oração e jejum. Daniel tinha um compromisso com Deus. Daniel sempre buscava as promessas do Senhor, porque havia uma promessa que nasceria o Salvador, que Deus tinha um compromisso, que Deus iria abençoar. Desde Abraão, quando seu pai ensinava, olha, Deus escolheu Abraão, e através de Abraão ele tinha uma promessa, que Deus cuidaria, que Deus formaria uma geração, que Deus formaria um povo. Então, meu querido, Daniel acreditava que Deus, mesmo ele distante, Deus estava no controle de todas as coisas. Como a Miriam disse aqui, meu filho pode estar longe, meu filho pode estar em outro país, meu filho pode estar até 4 meses longe de casa, sem ver o pai, sem ver a mãe, mas a Miriam acredita que há uma promessa para a família dela, há uma promessa de Deus para os filhos dela, e há uma promessa de Deus para a tua vida. Quando o cristão entende que ele tem promessa, quando o cristão entende que ele tem a bênção de Deus, ele não deixa Deus em último lugar, ele não deixa Deus para trás, mas ele continua fiel, mesmo na luta, mesmo na prova, mesmo na dificuldade, mesmo sem vir na casa do Senhor, mesmo com culto assim que nós estamos fazendo os cultos rápidos, mesmo em toda essa situação, nós ainda continuamos acreditando, servindo, porque sabemos que temos a promessa da salvação, a promessa da vitória, a promessa da libertação. Daniel sabia que mesmo naquela situação, ele ainda acreditava que Deus estaria restaurando o seu povo, e ele precisava ficar firme. Enquanto todo mundo estava caindo, Daniel estava de pé. Enquanto todo mundo estava pecando, Daniel estava se mantendo ali, estava se mantendo, limpo, santificado, se mantendo naquele lugar estranho, mas Daniel continuava se mantendo de pé. E nessa manhã Deus diz assim: continue se mantendo de pé. Muitos vão cair, muitos vão se prostrar, muitos vão abandonar a fé. A palavra do Senhor que diz assim em Mateus 24, que nos últimos dias muitos se escandalizariam, muitos deixariam a palavra, muitos seriam enganados, mas aquele que permanecer até o fim, este será salvo. Amém, irmãos? Daqui para frente vai ser assim, irmãos: guerra, confronto, dificuldade. E eu acredito e eu acho que a igreja tem que passar por um perrengue mesmo. Tem que passar, o cristão tem que passar por um momento de prova. Porque quando está tudo muito bom na nossa vida, irmão, a gente vai ficando, tranquilo. A gente já fala assim: não, eu jejuava uma vez por semana, vou jejuar uma vez por mês, uma vez por ano, E a gente vai ficando, está tudo muito bem, está tudo tranquilo, está dando tudo está dando tudo certo, Irmãos, mas quando a gente fica sem poder vir na casa do Senhor, quando é tirado o momento da gente adorar a Deus, quando é tirado aquele momento, a gente fica assim: Senhor, e agora, hein? E a gente está aí de novo, a gente vai viver esse momento da igreja fechar as portas, a gente tem que se cuidar em casa, a gente tem que ouvir a palavra em casa. Não é fácil estudar em casa, orar em casa, não é fácil, porque aqui a gente vai ajudando o outro, mas em casa tem tantas coisas para a gente fazer. Por isso, meu querido, uma das coisas que eu quero deixar aqui bem, se você não prestou atenção em nada daquilo que eu falei, não guardou nada, guarda somente isso: viva pela promessa que Deus tem para com a tua vida. Pastor, qual é a promessa? Salvação para a minha vida, salvação para a minha casa, minha família, salvação para a minha vida. Eu vou viver por uma promessa. Eu vou viver acreditando que Deus está no controle da minha vida, sim. Eu vou viver milagres na minha vida, sim, porque Deus está no controle de todas as coisas. Por isso, fica aqui alguns conselhos, aproveitando a vida de Daniel. Fica aqui alguns conselhos. Grandes homens e grandes mulheres são formados em tempos difíceis. Amém? Grandes homens e grandes mulheres são formados em tempos difíceis. Eu creio que nesses dias você está ficando de pé, porque você é uma guerreira, porque você é um guerreiro. Eu estou vendo o milagre de Deus na tua vida. Às vezes você só está vendo coisas negativas, mas eu estou vendo muita gente aqui da igreja crescendo nesse tempo, com palavra, com oração,
sabe? Dizimando na hora que não tem onde dizimar, mas está dizimando, está ofertando, está ajudando a pagar o aluguel, está fazendo, está tirando da onde não tem, está vendendo bolo, está vendendo camisa, está vendendo isso, está vendendo aquilo, está indo para frente, está sabendo. Sabe por quê? Porque a bênção de Deus está na tua vida. Tudo que o inimigo quer que você recue, que você volte atrás. Mas esse tempo de luta, de prova, vai fazer você crescer. Vai fazer você se colocar de pé cada vez mais. Vai fazer você se posicionar diante do pecado, diante da luta, diante de Babilônia. Você vai se colocar de pé e vai dizer assim: até aqui o Senhor tem me sustentado. Aleluia! Em tempos difíceis são formados homens e mulheres. Não abra mão, né? Mas aqui eu quero dizer assim: abrir mão dos sonhos não significa que você será derrotado, viu? Abrir mão dos sonhos, entregar na mão de Deus, não significa que você vai deixar de conquistar lá na frente. Porque tem muita coisa que agora não é o momento. Tem muita coisa que agora você fala assim: ah, mas era meu sonho. Mas às vezes Deus está tirando você daquela situação e vai colocar você em outra situação. E tem momentos que você, por amor a Deus, você tem que entregar o teu sonho, o teu projeto na mão do Senhor e falar assim: quando for a tua hora, vai acontecer na minha vida. O sonho não pode ser maior do que o Deus que você serve. Amém? Em primeiro lugar, coloque Deus na tua vida. Amém? Não deixe que outras pessoas venham fazer a obra no teu lugar. Fala assim: Deus, conta comigo. Eu ainda posso fazer a obra do Senhor. Tá? Precisamos ter fé, perseverança e a criatividade para fazer todas as coisas. Mais do que nunca nesses dias precisamos de criatividade, viu? Peça para Deus te dar sabedoria, discernimento de como fazer, de como vender melhor, de como ser o melhor lá onde você trabalha. Criatividade. Peça para Deus te dar sabedoria. A fé vai fazer a grande diferença em todos esses momentos. Precisamos de mudança todos os dias. Todos os dias, busque dentro de você, fala: Senhor, o que eu preciso mudar aqui? O que eu estou fazendo de errado? Eu preciso de mudança. Obedeça sem muitas vezes entender o que está acontecendo na tua vida. Fala: pastor, eu estou indo, estou fazendo, eu estou dizimando, estou ofertando, mas parece que as coisas estão fechando, as coisas não estão dando certo, parece que só para mim, parece que as coisas estão vindo diferente na minha vida. Continua obedecendo, continua crendo, sem entender o que está acontecendo na tua vida, à tua volta, com você. Daniel continuava obedecendo mesmo vendo aquela dificuldade que ele estava passando. Ele viu seus amigos indo para a fornalha. Ele viu aquele momento, um decreto sendo assinado. Se você lê na tua casa, você vê que Daniel ele leu aquele decreto. Daniel poderia se intimidar, falar assim: agora, se eu dobrar meu joelho aqui, se eu buscar do Senhor como eu estou acostumado a fazer, eu vou ser jogado na cova dos leões. Daniel estava ciente sobre isso. Daniel estava ciente daquilo que ele ia fazer. Mas Daniel manteve a sua fé no Senhor, dizendo assim: eu posso ir para a cova dos leões, eu posso ir para aquele lugar, mas uma coisa eu não vou deixar de viver: a presença de Deus na minha vida. E é isso que a gente tem que ter nesses últimos dias. É isso que a gente tem que viver. Mesmo passando por momentos de dificuldade, a minha fé está aqui. Mesmo as pessoas virando as costas para você, eu ainda tenho fé no Senhor, que as coisas vão melhorar, que as coisas vão acontecer na minha vida. Não estou entendendo nada, mas eu sei que a minha bênção e a minha vitória está nas mãos do Senhor. Amém? Às vezes você está assim pensando: não sei de onde vai vir o milagre. Mas o teu milagre vai vir do altar. Amém? Por isso, meu querido, vou terminar aqui a minha palavra. Eu gosto de uma passagem muito legal. Eu gosto muito, já preguei bastante vezes. O Senhor pega o profeta Elias e fala assim: vai agora que eu vou colocar uma pessoa para ajudar você. Sai daí. Estava fome, havia fome na terra, não tinha comida, ninguém tinha comida. Eu creio que deve ter passado na cabeça do profeta que ele iria chegar na casa de alguém que tinha muita fartura, que tinha muita riqueza, ia cuidar dele por alguns anos. Quando Elias chega lá, Deus mostra aquela mulher ali. Sabe quem era aquela mulher? Uma viúva pobre. Uma viúva que estava ali catando algumas coisas para poder sobreviver. E Deus fala assim: é através dessa viúva que eu vou suprir todas as suas necessidades. E quando ele pergunta para ela: tem alguma coisa? Ela falou: não, eu só estou pegando aqui para mim e para o meu filho. E a gente, depois dessa refeição, a gente não tem mais o que comer. Olha só, hein, irmãos.
Deus envia você para uma pessoa que não tem nem para ela, nem condições para ela, ainda imagine vai ajudar você. É assim que Deus age, irmãos. Deus nos leva no limite, Deus nos leva na incerteza, Deus leva totalmente contrário àquilo que pensamos, àquilo que pedimos, àquilo que sonhamos. Deus vai fazendo um caminho que nem nós, porque a gente vai traçando alguns caminhos na nossa vida. Olha, eu vou por esse caminho, depois eu vou passar ali pelas colinas, depois eu vou passar perto da cachoeira. A gente vai deduzindo. Aí o Senhor não, o Senhor leva pela estrada de terra, o Senhor nos leva pela aquela estrada de... Você já viu quando você tem que subir andando, nem o carro consegue subir, você tem que subir aquela pirambeira aqui, né? Igual quando a gente vai lá naquele Monte Sabó agora, de tanta turma subir lá, já ficou melhor, mas eu fui numa época lá, irmãos, que eu falava, olhava para trás e falava, Senhor, aonde eu vim amarrar o meu burro aqui? Né? Se eu bobear, ainda é bom que a gente subia de noite, porque de noite não dá para ver o perigo. Mas quando a gente descia de manhã, eu falava, Senhor do céu, aonde eu vim aqui orar? Podia orar lá na minha casa, podia orar lá na igreja. Você começa a ver aquela pirambeira, se um escorregão aqui, eu ia parar lá embaixo. Queridos, tem momentos que a vida faz a gente subir cada situação. A vida nos leva a cada momento. Mas em todos esses momentos, queridos, saiba que a mão do Senhor está sobre a tua vida. Aquele que é fiel com o Senhor será fiel a você. Jesus disse assim, aquele que confessar com a sua boca o meu nome, eu confessarei o teu nome diante de Deus. Amém? Deus vai te honrar. Deus vai honrar você. Porque é gostoso servir a Deus quando tudo vai bem, mas servir a Deus lá na cova dos leões, com um decreto assinado, com uma situação difícil, não é fácil. Mas mesmo assim, Daniel foi fiel a Deus. E quando ele estava na cova dos leões, a Bíblia fala que nenhum leão conseguiu tocar em Daniel, porque Deus fechou a boca dos leões. Porque Deus, quando você for passar por uma prova, por uma situação, Deus vai fechar a boca dos leões. Leões significa inimigos, significa enfermidade, significa luta. É assim, irmãos. Eu conto aqui uma experiência que eu passei alguns dias atrás aí. Eu fui no hospital, aí eu estava lá no hospital e eu queria usar o banheiro. Aí, não achava um banheiro para usar, né? Aí cheguei lá em cima, a enfermeira falou assim, tem um banheiro lá no fundo, mas você tem que passar por essa ala inteira, né? E aí, eu olhei ali, estava escrito assim, área do Covid. Falei, Senhor. Mas a vontade era tão grande de fazer um xixi, né, irmãos? E eu falei assim, o quê? Vou passar aqui, né? Aí o Espírito Santo falou assim, vai, E passei ali, passei no meio de todo mundo ali, mas tinham poucas pessoas. E eu passei ali, e eu falei assim, olha, e aí fiquei pensando, eu falei assim, como é difícil, né? Aí eu pude ver famílias, pude ver jovens, pude ver pessoas que estavam ali sendo tratados. E às vezes, irmãos, a gente olha para a nossa situação e a gente acha, eu vou passar aqui, né? Mas tem gente que já está lá. Como disse a Miriam, meu filho está há 4 meses trabalhando na linha de frente, desafiando. Se não fossem os médicos, os enfermeiros, né? Cuidando das pessoas. Por isso eu valorizo cada um deles. Nós temos aqui a irmã, né? A irmã Simone está trabalhando na linha de frente. E por isso, meu querido, eu quero dizer, por mais luta e dificuldade que você tem que passar, saiba que tem um Deus contigo. Amém? Tem um Deus e tem sempre alguém pior do que você. Então, por isso, meu querido, saiba que Deus está no controle de todas as coisas. Vamos se colocar de pé, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor, vamos tirar esse tempo para a gente orar. Vamos agradecer a Deus, vamos falar com Deus. Aleluia. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós agora se posicionamos à Tua presença, nós se colocamos aqui diante do Senhor, pedimos, ó Deus, que o Senhor venha, Deus, abençoar a cada um de nós, aquele que está passando por uma luta, aquele que está passando por uma prova, aquele que está passando, Deus, faz 4 meses que ele está passando, Deus, essa cova dos leões, faz 4 meses que o inimigo está falando para ele, quantas vezes o inimigo talvez não falou para ele, quantas vezes o inimigo falou, Daniel, adianta você continuar servindo a Deus, adianta você ficar se
se prostrando, você sabe que tem uma sentença contra você, adianta você continuar servindo a Deus. Quantas vezes o inimigo já falou isso para você? Continua, adianta você continuar indo na igreja, adianta você continuar falando de Jesus, adianta você ficar orando pela tua casa. Olha só o que está acontecendo dentro da tua casa, adianta ainda, meu querido, você tem promessa de vitória sobre a tua vida, você tem Jesus que morreu por você. Não permita que o sacrifício de Jesus se perca na tua vida, não permita que a ressurreição do Senhor fique vazia na tua vida, mas a ressurreição do Senhor significa, se Ele venceu a morte, se Ele venceu o pecado, se Ele venceu a luta, se Ele venceu a cruz, você também vai vencer essa luta, você vai vencer essa prova, você vai vencer essa dificuldade. Deus é contigo, Deus é contigo, e eu oro pela tua vida, que as cadeias caiam, que as muralhas caiam diante da tua vida, diante de você, que aquela situação que tem apertado, que aquela situação que tem se apresentado na tua vida, ela possa cair por terra nesta manhã. E eu oro pela tua casa, eu oro por você que está assistindo, eu declaro a bênção do Senhor sobre a tua vida, que as muralhas que têm se levantado na tua vida, toda ela vai cair no nome do Senhor. E eu declaro libertação nesta manhã, eu declaro a visita do Espírito do Senhor sobre a tua vida. Começa a falar com o Senhor, querido, começa a falar, vai se fortalecendo nessa manhã. Se você que ora em línguas estranhas, na língua do Espírito Santo, começa a orar, meu querido, começa a buscar do Senhor, começa nesta manhã dizer: Senhor, embora a minha luta seja grande, embora a minha dificuldade seja grande, eu estou aqui na tua casa te servindo, eu estou aqui na tua casa te adorando. Meu querido, a boca dos leões será fechada, porque você serve um Deus poderoso, você serve um Deus tremendo, você serve um Deus que traz vitória, você serve um Deus que livra o povo e coloca o povo em terra seca, você serve um Deus que preparou todas as coisas. A promessa de Deus está vindo sobre a tua vida. Tem vitória para a tua casa, tem vitória para o teu filho, tem vitória para a tua filha, tem vitória para a tua vida profissional, tem vitória para a tua vida financeira, tem vitória para a tua casa, tem vitória para a tua igreja, tem vitória para a tua família, tem vitória para o teu lar, tem vitória para as tuas mãos. Tudo aquilo que você tocar vai prosperar, tudo aquilo que você colocar nas mãos, Deus vai agitar as águas em teu favor. Ah, meu querido, não fique olhando para aqueles que desistem, não fique olhando para aqueles que muitas vezes apagam a fé, tiram a fé, mas olha para o Deus que você serve, e esse Deus é poderoso para fazer infinitamente mais na tua vida. Receba agora o agir do Senhor, receba o milagre do Senhor na tua vida, receba agora o toque poderoso de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o nome do Senhor da glória, aleluia. E atrás, glória a Deus, aqui na frente, faz esse lugar tremer, faz esse lugar tremer, faz esse lugar descer a glória do Senhor, faz com que esse lugar, o Espírito do Senhor possa tomar conta desse lugar. Exalamalai, siricandalabais, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, vai tocando, vai tocando, vai tocando. Dá o teu grito de vitória, dá o teu grito de júbilo. Começa a glorificar, diga aleluia, diga glória. Você está vivo, quem está vivo diga aleluia, quem está vivo diga glória. Se você está aqui nesta manhã e veio ouvir esta palavra, é porque Deus vai mudar o teu cativeiro, Deus vai mudar a tua história, Deus vai mudar essa situação dentro da tua casa. A boca dos leões estão sendo fechadas, aquilo que estavam maquinando contra você vai cair por terra. Se tem gente invejoso trabalhando o contrário, se tem gente lançando maldição na tua vida, eles serão envergonhados, porque você serve um Deus poderoso, você serve um Deus que trabalha enquanto nós dormimos. Recebe a vitória, recebe a cura, recebe a bênção, recebe a libertação, recebe o livramento, recebe a cura de Deus nesta manhã, no nome do Senhor, no nome do Senhor. Vai abençoando, vai abençoando, vai abençoando, vai abençoando, vai abençoando, vai abençoando, vai abençoando. Abençoa agora, abençoa, Senhor. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. 4, capítulo 15. Essa história me chama muita atenção, né?
Deus tem colocado algumas palavras no meu coração nesses dias sobre livramento, sobre fortalecimento, sobre edificarmos. E aqui Deus também veio com livramento, né? Deus, representado aqui na figura do rei, vem aqui ter misericórdia, vem aqui ter misericórdia do povo de Deus. E para a gente ver que Deus está trabalhando em todos os momentos, né? Pela manhã nós falamos aqui sobre Daniel, o livramento de Deus na vida de Daniel. E hoje nós vamos falar sobre o livramento de Deus na vida do povo de Israel que estava vivendo, né? O povo judeu estava vivendo um tempo de dificuldade. E aqui Deus usa uma mulher para mudar a história desse povo, tá? Então vamos lá, Esther capítulo 4, versículo 13, diz assim, ó. Então, 14, né? 13. Então Mardoqueu mandou que respondesse a Esther: não imagines no teu íntimo que por estares na casa do rei escaparás, só tu entre todos os judeus. Porque se todos se calarem nesse tempo, o socorro e livramento de outras partes sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe para tal tempo como este chegaste a este reino. Então disse Esther ao mensageiro: torna-se a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã. Jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. E se eu perecer, perecerei, né? Pereci, na minha versão aqui, ó. Se eu perecer, eu vou pereci, né? Uma palavrinha difícil, né? Agora, vamos aqui explicar. Se eu morrer, eu vou morrer, né? Isso que Esther quis dizer. Se eu tiver que passar pela morte, eu vou morrer por causa desse assunto, por causa do meu povo. Amém? Vamos orar ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, fala conosco nesta palavra, e que a bênção do Senhor venha falar ao nosso coração, e que possamos sair daqui edificados, abençoados, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Eu coloco o tema nesta noite como o chamado de Deus para cada um de nós. Saiba que Deus tem um chamado especial, um chamado para cada um de nós. Mesmo que você não tenha percebido, Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus te separou. Não importa se você ouviu, muitas vezes entendeu, compreendeu, mas se nós estamos aqui ouvindo esta palavra, é porque lá no fundo do teu coração ardeu. Lá do fundo do teu coração alguma coisa mexeu dentro de você. Eu não sei qual ponto da tua vida um dia o Senhor encontrou com você, marcou a tua vida, mudou a tua história, mas eu posso ter certeza que todos nós que estamos aqui, e a você que está nos assistindo, eu quero dizer a você, meu querido, Deus também um dia te chamou. Deus um dia também separou você lá do ventre da tua mãe, mesmo talvez você não entendendo nada. Será que Deus quer alguma coisa comigo? Porque é que Deus quer alguma coisa comigo? Eu sou cheio de falha, cheio de erro, cheio de dificuldade, mas Deus, Ele busca aqueles que Ele ama. Deus procura, Deus encontra, e Deus encontrou a mim, Deus encontrou você, Deus encontrou o teu coração, porque para seguir a Deus precisa ter um coração amoroso, um coração disposto, um coração talvez cheio de dificuldade, cheio de erro. Talvez não tenha nada de aparência na tua vida para Deus te escolher, para Deus te separar, mas Deus mesmo assim foi lá e nos acolheu, Deus nos recolheu, Deus nos separou para servir e fazer a obra do Senhor. E aqui estava o povo sempre que nós estamos falando aqui, que é o povo de Deus. A Bíblia sempre conta aqui as dificuldades, os erros, as falhas, tudo aquilo que o povo de Deus passou nesse momento. Porque o povo de Deus, eu tenho ministrado uma aula de terça e quinta, e eu estou falando sobre o povo de Israel, estou falando sobre as tribos de Israel. E desde o começo da Bíblia, Deus tem um plano
para restaurar a vida do homem. Deus precisava começar na vida de um homem chamado Abraão, e através da vida do homem, esse homem chamado Abraão, Deus forma uma família, e dessa família ele forma um povo, e desse povo ele forma uma nação. Então significa que Deus estava ali preparando um povo, porque daquele povo nasceria Jesus, o Salvador, que até os dias de hoje, quando nós olhamos para a cruz, nós vemos ali o nosso pecado, nós vemos a nossa enfermidade, nós vemos ali o amor de Jesus por cada um de nós. Ali a gente vê a expressão genuína do amor de Deus por cada um de nós, entregando o seu único filho para morrer na cruz por mim, pelos pecados da humanidade, por todo aquele, e até por aqueles que não acreditam em Jesus, ele morreu. Por até aqueles que não aceitam a palavra do Senhor, ele morreu. Morreu por todos. Morreu por aquele que não acredita, morreu por aquele que acredita, e nós estamos aqui cultuando, nós estamos aqui adorando e reconhecendo que precisamos do amor do Senhor, precisamos da graça e do poder do Senhor. E aqui o povo de Israel, muitas das vezes o povo de Israel era como eu e você. Ainda nos dias de hoje nós somos como o povo de Israel. Em momentos em que o povo de Israel estava bem, em que Deus estava trabalhando, o povo de Israel virava as costas e não queria saber mais de Deus. O povo se misturava com outros povos e não queriam saber do Senhor. Muitas vezes o povo de Israel começou a seguir a outros deuses. Muitas vezes na história o povo de Israel começou a servir e muitas vezes prestar culto a um outro Deus. E Deus ele ficava entristecido, porque o Deus não gosta. O nosso Deus não gosta de ser dividido. O nosso Deus não gosta que nós venhamos a esquecer, não que ele vai ficar pesando, não que ele vai dizer assim, olha, você não gosta de mim, então agora eu vou pesar a mão sobre a tua vida. Não, a misericórdia do Senhor, o dia hoje nasceu para todos, aquele que crê e aquele que não crê. Mas a consequência nossa, irmãos, a consequência das nossas escolhas vai refletir na nossa vida. Se eu e você escolhermos andar por um outro caminho, isso vai ser colheita, isso vai ser semeadura. Eu vou semear e vou colher aquilo que estou escolhendo. Isso vai acontecer quando o povo de Israel começa a escolher os outros deuses, deuses falsos, deuses que não faziam nada, deuses que não podiam movimentar nada. Aquele povo começou a perecer na escravidão, aquele povo deixou de reinar, aquele povo começou a ser ali perseguido, e ali estava um povo sendo perseguido. E aqui a Bíblia fala que no momento em que o rei Xerxes, ele tinha uma rainha chamada Vasti. E para você entender, o rei ele só chamava a rainha em ocasiões especiais. E quando ele chamava a rainha tinha que atender. E o rei fez uma grande festa, e naquele mover de festa, ele chamou ali alguns outros reis, né, que estavam naquela festa, pessoas, autoridades. E ele disse assim, chame agora a rainha, porque eu quero apresentar a todos esses meus convidados a rainha Vasti. E a rainha Vasti estava ali e disse assim, não, hoje eu não vou na presença de ninguém, hoje eu não vou atender o que o rei está me pedindo, hoje eu não vou lá. E o rei ficou envergonhado, porque os convidados começaram a rir do rei Xerxes. Ele foi humilhado na frente dos seus amigos. E a partir daquele momento o rei disse assim, olha Vasti, você não será mais minha rainha, eu vou destituir você desta função, você me humilhou. E a mão do rei pesou sobre aquela rainha chamada rainha Vasti. Então começa o quê? O rei fala assim, vou buscar uma nova rainha, vou buscar uma nova esposa, vou buscar alguém. E aí começa um concurso de beleza para ver qual vai ser escolhida, qual entre as mulheres, as donzelas seriam escolhidas para ser a rainha. E eles separam e fica um ano ali, aquelas moças ali passando por um processo de beleza, um processo de perfumes, um processo de como se portar diante do rei, como falar diante do rei. E ali está uma mulher chamada Esther. E Esther estava ali no meio de muitas e outras mulheres, talvez muito mais bonita, mas Esther estava no meio daquelas outras mulheres. E eu quero dizer, meu querido, muitas das vezes a gente está no meio de muitas outras pessoas, até melhores do que nós, até mais bonitas do que nós, até com aparência melhor do que cada um de nós. Mas uma coisa Esther tinha de diferente. Esther era uma judia, Esther vinha do povo de Deus, e a bênção de Deus estava sobre a vida de Esther, a graça do Senhor estava sobre a vida de Esther, irmãos. Então é por isso que às vezes nós chamamos tanta atenção aonde trabalhamos, é por isso que chamamos tanta atenção aonde nós estamos, é por isso que as pessoas às vezes olham para nós com inveja, olham para nós querendo destruir, olham para nós querendo nos perseguir, e muitas das vezes o inimigo ele fica tentando, a Bíblia fala que o inimigo fica ao nosso derredor, tentando tirar a nossa paz, tentando tirar a nossa alegria, tentando fazer com que a gente venha tomar qualquer tipo de iniciativa,
fazer uma escolha errada, o inimigo fica provocando para que você saia da presença e do caminho do Senhor. É por isso que vem luta, é por isso que vem prova, é por isso que vem perseguição, porque nós temos algo na nossa vida que faz a diferença. Às vezes você levanta, olha no espelho e fala, mas quem sou eu? Eu não sou ninguém, não posso fazer nada, né? Mas um dia você aceitou Jesus na tua vida. Um dia você recebeu a presença do Espírito Santo de Deus na tua vida. Um dia você falou, Senhor, eu quero servir ao Senhor, eu quero. Um dia você levantou as mãos e falou, Senhor, eu te aceito como meu amigo, meu Senhor, meu Salvador. Às vezes você aceitou Jesus num leito de hospital, você estava lá entre a vida e a morte, de repente você falou, Senhor, se eu sair daqui, você fez uma promessa, se eu sair daqui, se o Senhor me livrar dessa situação, eu vou ir na tua casa, eu vou servir, embora talvez eu e você venhamos esquecer as promessas que fizemos no passado. Deus, Ele naquele momento escreveu aquilo que você falou para Ele, e está gravado no livro. E esse livro é o livro em que nós podemos dizer assim, que todas as coisas que falamos, o Senhor escreve lá, para que no momento certo, no momento em que eu e você venhamos a precisar, o Senhor há de lembrar e falar assim, opa, eu tenho um compromisso com o Roberto, eu tenho um compromisso com a Ellie, vou fazer um milagre na vida deles, porque um dia Ele entregou a sua vida nas minhas mãos, no meu coração. Quando aquele que estava do lado de Jesus na cruz disse assim, Senhor, se o Senhor tiver misericórdia de mim, me leva junto contigo, e o Senhor, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Então, meu querido, o Senhor teve tempo ali na cruz do Calvário de usar de amor, de bondade, de misericórdia para resgatar um ladrão que merecia a morte. Mas naquele momento todo o pecado, todo o erro foi quebrado porque um coração se abriu. Então, querido, nós estamos falando de amor, nós estamos falando de fidelidade. E Deus tinha fidelidade com aquele povo. Deus tinha algo para fazer através daquele povo. Então, meu querido, Esther estava ali no meio de muitas mulheres, mas ela tinha a graça do Senhor na vida dela. Amém? E sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Eu aprendo aqui algumas coisas. Deus, Ele nos convida, como aquele rei convidou as mulheres ali para que fossem, escolhidas a ser rainha. E um dia Deus nos escolheu. Você sabia que Deus fez alguns convites especiais para cada um de nós? E o primeiro convite que eu quero destacar aqui são convites especiais para cada um de nós, irmãos. É do relacionamento que Deus queria ter com cada um de nós. Deus chamou o homem, Deus chamou a mulher. Sabia que por que Deus criou, né? Você já parou para pensar? Tem hora que dá uns parafusos aqui da nossa cabeça cai, porque a gente fala assim, por que é que se o homem fosse dar tanto problema assim, por que que Deus criou o homem e a mulher? Né? Ô racinha, não é? Não dá vontade? A gente fica revoltado, fala assim, como o homem faz, como o homem erra, né? Como o homem faz coisas ruins, como faz assim, a gente fica revoltado. Como é que isso aí pode ser chamado filho de Deus desse jeito, dessa maneira, com essas atitudes? A gente fica revoltado. Por que é que Deus criou o homem? Deus criou o homem, irmãos, para que o homem pudesse ter relacionamento com o Senhor. Então, eu posso dizer aqui, Deus te chamou para que você pudesse ter relacionamento. E você já viu que a maior dificuldade nossa é de orar? A maior dificuldade é a gente falar com Deus. Parece que quando a gente vai orar na nossa casa, parece que não dá, parece que não tem tempo, parece que a nossa agenda não dá. Quando a gente começa a orar, parece que sempre toca o telefone, nunca a gente consegue se relacionar com o Senhor. E tudo que o inimigo quer é que você não tenha um relacionamento com o Senhor. Eu fico preocupado sim com essa enfermidade, mas eu fico preocupado também quando as igrejas elas têm que ser fechadas por causa da pandemia. Eu concordo com tudo isso aí. Mas eu fico preocupado porque quando nós fechamos a igreja, muitas pessoas elas não conseguem assistir na casa, elas não conseguem ter um tempo com Deus. O relacionamento é cortado com Deus. O relacionamento naquele momento, a pessoa não vai mais na igreja, ela não vai ouvir uma palavra, porque a gente tem aí uma semana de luta, que a gente fica na casa, no trabalho, no meio da luta que a gente está passando, no meio das provas, no meio das dificuldades, mas esse momento é um momento único, que a gente canta, que a gente levanta as mãos, que a gente fala com Deus, que a gente recebe uma palavra do Senhor, um momento de relacionamento, e Deus me chamou, eu e você, para termos um relacionamento, e o rei aqui representa Deus. O
rei Xerxes aqui representa Deus. Ele queria uma rainha para ter um relacionamento. E Deus está nesse momento dizendo assim: eu te chamei, eu te criei, eu te coloquei aqui nesta noite para dizer que eu quero ter um relacionamento contigo. Eu quero falar, eu quero ouvir aquilo que você tem. Deus quer me ouvir, Deus quer te ouvir, Deus quer ouvir o teu clamor, Deus quer ouvir a tua lágrima. Não fique aí, às vezes a gente conta para o amigo, a gente conta para o fofoqueiro, a gente conta para tanta gente o nosso problema e esquecemos que Deus, Ele quer ter um relacionamento com cada um de nós. Aleluia. Por isso em 1 João 4,19, vamos lá, Wélida, agora 4,19, a Wélida vai jogar aí para a gente ler o texto, né? Já. Wélida, está tremendo aí, Wélida. 1 João 4,19, eu vou aqui, se eu for mais rápido que você, já foi. Nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Amém? É 1 João, acho que é João 4,19 que você colocou, é 1 João. Até que deu certo, né, irmãos? Nós amamos Ele porque Ele nos amou, né? 1 João, mas é outro João. É um primeiro lá na frente. O Hélida da Silva Sauro. 1 João 4,19 diz assim, ó. Vamos lá. Se você não achou, eu vou ler aqui. É esse mesmo. Aí o Hélida. É que eu não estou vendo um ali. Nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Sabe o que significa isso? Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece seu irmão, é mentiroso, pois quem ama ao seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus, a qual não viu? E dele temos os mandamentos, e quem ama a Deus, e ame também o seu irmão. Sabe o que significa isso? Que Deus nos amou antes que eu e você venhamos, tivemos a oportunidade de ouvir falar sobre Deus. Ele me amou, Ele te amou, Ele quis que você nascesse. Amém? Minha mãe contava uma história, né? Na verdade, contava uma história, não, ela viveu uma história, né? Não é contar uma história. Deixa eu colocar aqui essa anotação aqui. Minha mãe contava uma história que eu estava na barriga da minha mãe, quando meu irmão de 12 anos, ele veio a falecer. Ele tinha um problema de coração e ele veio a falecer e eu estava na barriga da minha mãe com 6 meses. Tanto que foi um erro médico, eles não deram o tratamento necessário, meu irmão passou uma dificuldade no coração, ele já tinha uma dificuldade, uma doença no coração grave, mas o médico disse assim para o meu pai, pode levar embora para casa, porque não vai, está tudo bem, está tudo tranquilo. Ele morreu nos braços da minha mãe, e eu estava na barriga. E quando minha mãe levou o filho já desfalecido, já estava, algumas pessoas falaram, não, ele está morto e tal. Minha mãe chegou correndo lá, um médico, e constataram que ele estava realmente morto. E a enfermeira falou assim, olha, mas a senhora não pode estar desse jeito, a senhora está grávida, a senhora vai perder essa criança. E foi ali, mas minha mãe falou assim, mas como que eu não posso ficar aqui se o meu filho está morrendo, como é que eu vou fazer? E morreu, meu irmão morreu, e minha mãe passou, e eu passei tudo aquilo na barriga. E as pessoas falam assim, essa criança não vai vingar, essa criança não vai nascer. E eu nasci com 6 meses, aí fiquei lá encolhidinho, naquele tempo não tinha tanto recurso, você ficava lá escondido, todo embrulhado. Depois eu tive problema na garganta, e as pessoas falando para minha mãe, depois tive bronquite, e as pessoas falavam para minha mãe, essa criança não vai durar, essa criança não vai vingar. E minha mãe então naquele momento disse assim, não, porque eu já perdi um filho, mas esse eu não vou perder. E ali a gente vê a mão de Deus trabalhando na minha vida, ali vê Deus cuidando, e vai tomar leite de cabra, e vai tomar gemada. Minha mãe fazia gemada, ia buscar leite de cabra, tudo que falava assim, olha, é bom, faz esse chá que é bom, faz isso que é bom. Minha mãe ia atrás, leva lá na tal benzedeira, levava na benzedeira, e marcava na porta, tinha aquele negócio de separar na porta, que ela passava e jogava uns galhos de arruda, e fazia lá umas palavras, e Deus tinha controle, estava no controle de todas as coisas. E ali, quando eu estava numa igreja, de repente a palavra veio, eu estava lá tocando, e de repente veio a palavra e foi ministrada naquela noite, e a palavra falou assim para mim, a pessoa chegou para mim e falou assim, dentre os seus irmãos, eu estou separando você para pregar a palavra do Senhor. Eu falei assim, epa, eu naquele momento falei, Senhor, uma pessoa se embalou agora, ela foi
Ela foi querer falar uma coisa bonita, recebo até, mas falei, não, eu não consigo falar, não sei falar, como que eu vou fazer? Quem sou eu? Né? Mal consigo pegar no microfone, e olha o que Deus vai fazendo, olha como Deus vai trabalhando, né? Hoje à tarde uma pessoa ligou e falou assim, pastor, mandou uma mensagem, pastor, Deus está incomodando o meu coração, de eu fazer a obra, de eu ganhar almas, de eu fazer alguma coisa. E eu falei, querida, assim também queimou no meu coração um dia, assim Deus me chamou. Deus, Ele começa, irmãos, quando você começa a abrir o teu coração para se relacionar, você vai ser inundado pelo amor do Senhor, porque Ele nos amou primeiro. Deus me amou desde o ventre da minha mãe. Deus já tinha um propósito na minha vida, assim Deus tinha um propósito na vida de José, assim Deus tinha um propósito na vida de Davi, assim Deus tinha um propósito também na tua vida. Você que está recebendo esta palavra, Deus está dizendo, Ele tinha um propósito, Ele tem um propósito na tua vida. Desde o ventre da tua mãe, Deus já sabia que você seria marcado para viver uma história de poder, para viver a história da igreja na face da terra, para que você pudesse alcançar a tua casa, a tua família, os teus amigos. Deus tem algo para a tua vida, que talvez aos teus olhos ainda não consegue ver, não consegue alcançar, mas Deus te escolheu desde o ventre da tua mãe. Se você crê, dá uma linda salva de palmas e fala, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado porque o Senhor me escolheu, obrigado porque o Senhor me separou, aleluia. É por isso, irmão, você já entendeu? Você às vezes quer sair do caminho, daí você sai um pouquinho, fica uma semana de férias longe do Senhor, daí você fala assim, alguma coisa está errada, preciso voltar, né? Eu vi que esses dias a igreja ficou fechada, as pessoas falaram, pastor, quando vai abrir? Porque eu quero assistir um culto. E eu lembro que quando nós fizemos aqui, depois de 2 meses, nós fizemos um culto aqui, as pessoas chorando aqui dentro, né, pastor Nilson? As pessoas estavam chorando durante o louvor, porque nós estávamos vindo aqui para gravar o culto. A gente estava acostumado a vir aqui gravar. Mas as pessoas que estavam longe, há 2 meses, elas estavam no culto. Pastor, que como é gostoso cultuar a Deus. Como é gostoso ter um relacionamento com Deus. Segunda coisa que Deus nos busca, irmãos. Deus nos convida a viver uma boa obra. Amém? Deus quer ter relacionamento e Deus quer que você viva a boa obra. Nas suas atitudes, em tudo quer que você venha fazer, Deus vai abençoar tuas mãos. Olha para tuas mãos assim, ó. Olha para tuas mãos e fala assim, as minhas mãos são mãos para abençoar. E eu creio que tudo que eu tocar será abençoado. Aleluia. Deus se chama para fazer a boa obra. Filipenses 1:6. Ah, Wélida, agora você está ligeira, né? Pastor achando que você não tinha achado, você tinha achado. Filipenses 1:6 diz assim, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até os dias em que Jesus voltar. Amém? Em outras palavras, aquele que começou a boa obra na tua vida é fiel para terminar e cumprir todas as obras que Ele começou na tua vida, Ele vai cumprir. Amém, irmãos? A vontade dEle será cumprida na tua vida. É ou não é? Os pais que estão aqui, você não tem bons pensamentos aos seus filhos. Puxa, eu desejo para minha filha isso, desejo para o meu filho isso. Assim Deus também deseja para cada um de nós que estamos aqui. Amém? Então Deus se chama para ter um relacionamento, Deus se chama para realizar boas obras, e Deus se chama para redenção, para salvação. E nós vamos ler Colossenses 1:13 e 14. Oh, Wélida, viu? O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então Deus nos chamou o quê? Para ter relacionamento. Deus nos chamou para realizar as boas obras aqui na face da terra, sermos a imagem do Senhor, levar a palavra de amor, levar o conserto, levar mesmo com todas essas dificuldades que a gente tem, de erro, de falha, de tantas coisas. E Deus também nos chamou para algo muito importante, para nos tirar do pecado e nos colocar diante do Senhor, remidos, lavados pelo sangue de Jesus. Aleluia. Deus nos resgatando. Amém, queridos? Isso está aberto a todos. Deus nos convidou para viver longe do pecado, meu querido. E a Bíblia fala aqui que Mardoqueu, esse nome, viu? Guarde esse nome. Mardoqueu era tio de Esther. E ele sabia que saiu um decreto que
todos os judeus seriam mortos. Queridos, porque havia lá, juntamente ao lado do rei Xerxes, havia um homem chamado Ramã. E esse Ramã aqui, ele disse assim: não, eu vou matar todos esses judeus aqui. E aí Mardoqueu vai lá e manda uma mensagem para a sobrinha e fala assim: Esther, agora você vai ter que entrar, de qualquer jeito você vai ter que entrar na presença do rei e falar por nós. Você vai ter que falar por nós, porque nós vamos, e até você, quando descobrir que você também é uma judia, você vai ser morta. E esse Ramã já tinha feito até uma forca para matar o tio de Esther. Olha só. E a rainha só entrava na presença se o rei ordenasse. O rei tinha um cetro, né? E esse cetro, quando a rainha entrava, se ela fosse entrar, qualquer pessoa que fosse entrar na presença do rei, só podia falar se o rei estendesse o cetro. E ela ia arriscar. Mas se o rei não estendesse o cetro, a pessoa que entrasse sem a ordem do rei era morta no mesmo momento. Então, a rainha Esther poderia fazer como muitas vezes eu e você fazemos: não, vou resolver agora. Não, ela falou assim: ore por mim, vamos jejuar e orar durante 3 dias. Olha o caminho do cristão. O caminho da tua vitória começa com o joelho. O caminho da tua vitória começa com a nossa comunhão com o Senhor, o nosso relacionamento. O caminho da mudança dentro da tua casa começa com alguns votos. Eu vou jejuar, eu vou orar. E a Bíblia fala que começaram a jejuar pela vida de Esther. E Esther também começou a jejuar. Mas quando terminou aquele voto, quando terminou aqueles 3 dias de oração, quando Esther entra sem ser autorizada, ela fala assim: ai, que a graça do Senhor me acompanhe. E ela entra naquela sala. A Bíblia fala que o rei estende o cetro e diz assim: entre, minha rainha, diga o que queres, e se você pedir metade do reino, eu vou te dar. Sabe o que significa, meu querido? Quando você clama, quando você ora, quando você busca, a tua oração, ela começa a trabalhar em teu favor. A tua oração chega primeiro aonde você não consegue chegar. E ali naquele momento havia anjos naquele lugar que já estava preparando a vitória para esta rainha. E eu creio que naquele dia a rainha salvou todo o povo de Deus. Significa o que, irmãos? Que quando você ora, você resgata a tua família. Quando você tem relacionamento com o Senhor e realiza a boa obra, Deus muda o teu trabalho, Deus muda a tua família, Deus muda o teu filho, Deus muda a tua casa, restaura, resgata, aviva a tua vida. Então, meu querido, entrega o teu coração e saiba que a graça do Senhor será estendida sobre a tua vida. Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, Deus vai fortalecer a tua vida. E aquele inimigo que estava se levantando contra você, ele vai cair por terra, porque a graça do Senhor está sobre a tua vida. Aleluia! Glória seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Pode se colocar de pé, meu querido. Nós vamos falar um pouquinho com Deus. Nós vamos orar nesse momento. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos falar com Deus? Vamos falar com Deus. Fecha um pouquinho os seus olhos. Eu não sei qual área da tua vida você desistiu. Eu não sei qual área da tua vida você está abalado. Alguma coisa está mexendo com você. Alguma coisa está tirando o teu coração. Está deixando você amedrontado. E eu quero pedir para que Deus te abençoe. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome do Senhor, assim como Esther entrou na presença do rei, nos dê graça que a nossa oração chegue diante do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu quero nesta noite, Senhor, que o teu nome, Senhor Jesus, possa marcar a minha história, marcar a minha vida, e toda aquela situação contrária, toda aquela palavra contrária na nossa vida, todo o inimigo, toda a estratégia do inimigo de tirar nossa alegria, de tirar nossa paz, de tirar a nossa bênção. Tem pessoas que às vezes são instrumentos na mão do inimigo, vem, nos afronta, nos humilha, lançam palavras contra a nossa casa, lançam palavras contra a nossa família. Tem pessoas que
trabalham do teu lado, que querem ver, muitas vezes estão preparando a forca para te enforcar por causa do que você serve a Deus, porque você não compartilha aquilo que eles compartilham. E muitas vezes somos discriminados porque servimos a um Deus Todo-Poderoso, somos desprezados, somos largados, abandonados. Às vezes a gente fica assim meio mexido dentro de nós. Será que vale a pena seguir a Deus? Olha a luta que eu estou passando, olha a prova que eu estou passando. Esther era apenas uma moça, Esther não tinha muito conhecimento, mas o poder da oração, o poder de Deus, a escolha de Deus estava na vida de Esther. E eu quero dizer, a Deus te escolheu e a bênção do Senhor está sobre a tua vida. E eu estou orando por você, para que as barreiras sejam quebradas, para que o inimigo seja repreendido da tua vida, para que toda obra que Satanás preparou para talvez neutralizar a tua vida, para talvez tirar você da presença do Senhor, possa cair por terra. E eu declaro a bênção, eu declaro a vitória, eu declaro o livramento, eu declaro transformações em todas as áreas da tua vida. Receba o milagre do Senhor. Nesse momento o rei está estendendo o cedro sobre a tua vida, e Deus está te abençoando, Deus está te abençoando, Deus está abrindo as portas que estavam fechadas na tua vida. E é no nome do Senhor que Deus tem palavra de vitória para a tua vida. E Deus vai mudar o teu cativeiro, Deus vai mudar a tua casa, Deus vai mudar a tua família, Deus vai mudar o teu lar, Deus vai mudar áreas aonde você trabalha, porque a graça do Senhor está sobre a tua vida. Deus está te chamando para viver um milagre, Deus está te chamando para viver algo diferente, Deus está te chamando para viver algo extraordinário na tua vida. Abre o teu coração. Não lute mais, deixa Deus agir na tua vida. Fala: Senhor, eu não vou lutar mais, eu vou seguir a tua vontade, eu vou fazer a tua vontade, eu vou pregar a tua palavra, eu vou voltar com meus votos de oração, eu vou voltar a jejuar, eu vou voltar a ler a Bíblia, eu vou voltar, Deus, a interceder pela igreja. Eu sei que Deus tem te chamado para o reino, eu sei que Deus tem te chamado para fazer algo extraordinário na sua casa, na casa dele. Meu querido, não fique lutando, não dê ouvidos às tuas fraquezas, não dê ouvidos aquilo que o inimigo tem falado ao teu coração, que você não tem valor, que você não tem qualidades, que você não pode. Deus é poderoso para mudar a tua sorte, a tua história, a tua vida, a tua casa, a tua família. Deus te escolheu desde o ventre da tua mãe. Creia que algo Deus tem para fazer na tua vida. Eu profetizo a você que está na casa assistindo, a você que está assistindo esse culto, eu declaro a bênção do Senhor sobre a tua casa, eu declaro a bênção sobre a tua família. Nenhuma maldição chegará na tua tenda, na tua casa, na tua família, porque Deus tem um voto, um compromisso com cada um de nós. E eu agora te agradeço, Senhor, por cada vida que está ouvindo esta palavra. E aonde chegar esta palavra, aconteça a obra, a libertação e a bênção do Senhor sobre cada vida, no nome de Jesus. Aleluia. Põe a mão na altura do teu coração, meu querido. E eu peço para que você agora tem esse momento, você e Deus. Peça perdão para o Senhor, se reconcilia com Ele, fala: Senhor, me perdoa, Senhor. Você que está aí na tua casa assistindo, fala com Deus agora: Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus. Esse coração, Senhor, o Senhor conhece. Esta vida o Senhor conhece. Esse coração, Senhor, que está passando por um momento de luta, de prova, de choro. Deus, ele está perdido, Senhor. Às vezes esse coração pensa em desistir, esse coração pensa em voltar atrás, mas fortalece ele agora. Não deixa ele desistir, não deixa, Deus, ele voltar, porque nesse momento o Rei dos Reis está nos convidando a viver uma nova história. O Senhor te convida a viver uma nova história. O Senhor te convida a viver algo diferente na tua vida. Não marcou aquilo que um dia Deus escreveu para realizar na tua vida. Oh, meu querido, você é aquele que vai fazer a obra do Senhor ter continuidade na tua vida. Você vai ter a opção, sempre Deus vai colocar a opção da gente querer ou não, escolher ou não, seguir em frente ou não. Mas hoje eu digo para você, o Espírito do Senhor está te posicionando para você continuar seguindo em frente, seguindo em frente, seguindo em frente, porque Ele tem algo para realizar ainda na tua vida, na tua casa e na tua família, no nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Sinta amado pelo Senhor.
Amém? Se sinta muito amado pelo Senhor. Deus tem algo para fazer na tua vida que você nem imagina. Se sinta amado. Deus tem um milagre para fazer na tua vida e em todas as áreas da tua vida. Amém? Graças a Deus. Nós vamos terminar a nossa reunião agradecendo a Deus. E nós vamos ofertar na casa do Senhor. Mas antes de nós ofertarmos, irmos embora para nossa casa, quero dizer a você, fica firme. Amém? Fica firme no nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus. Terminando essa oração, nós vamos terminar com a transmissão. E depois nós vamos fazer aqui um momento da oração e entregar a nossa oferta a Deus. Tá bom, Ellen? Vamos agradecer a Deus? Vamos agradecer ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por essa noite. Obrigado pelo Teu poder, pela Tua graça. Oramos aqui, ó Deus, pelos nossos irmãos que estão enfermos, Senhor. E pedimos um milagre na vida de cada um, Senhor. Abençoa a vida do seu Antônio, Deus, que já está, Deus, praticamente quase indo para o quarto, saindo da UTI. Obrigado, Senhor. Como nós pregamos na quinta-feira, esta enfermidade não é para a morte, mas será para a glória de Deus. Senhor, oramos pela vida da irmã Cleusa, que está faltando, Deus, algumas coisas ainda para ela ficar, Deus, totalmente curada, restaurada. Eu já louvo a Deus pela vida dela, pela vida do seu Ayrton, Senhor. Continua operando milagre. Irmã Augusta, Senhor, estivemos com ela essa semana. Alcança a irmã Virgínia, alcança, Deus, esta família. Oramos para que o Senhor continue com o milagre. Oramos, ó Deus, pela família da Edma. Oramos aqui, ó Deus, pelas famílias aqui que estão aqui sendo representadas. Se há alguém, um ente querido na tua casa, que precisa de um milagre, que precisa de uma mudança, de uma transformação, chegue agora na tua casa, na tua vida. A você que está nos assistindo, eu abençoo a tua casa agora, a tua família, no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Amém.